Essa semana eu estava lendo no LinkedIn uma vaga que eu navegando acabei caindo nela, de Scrum Master. E eu gosto muito de ler essas vagas para entender como é que está a leitura do mercado frente ao papel, frente ao cargo, né, de Scrum Master. E nessa vaga estava descrito mais ou menos assim, né? Precisa-se de um Scrum Master que tenha 2 anos de experiência utilizando o Scrum, liderando times, mas que prioritariamente tenha 4 anos de experiência com desenvolvimento do .NET, preferencialmente atuando como arquiteto de software. E na descrição da atuação dessa vaga, estava descrito que a pessoa seria um Scrum Master, né, mas que seria responsável pela arquitetura e que seria o arquiteto também dessa frente, e também eventualmente poderia ter que atuar como desenvolvedor, ou seja, colocar a mão no código e fazer código. Bom, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque lendo essa vaga, isso me levou a uma discussão antiga que existe até hoje, antiga, mas que existe até que ponto, né, o Scrum Master pode ter 2 papéis dentro do mesmo time. Né, ele exercer 2 funções, né, sendo ele Scrum Master desenvolvedor, ou Scrum Master arquiteto, ou Scrum Master PO, ou Scrum Master GP, enfim, até que ponto ele pode assumir 2 chapéus, né, dentro do mesmo cenário. Bom, se a gente falar no Scrum Guide, a gente vai ver que o Scrum Master deve ser apenas o Scrum Master, ele deve sustentar o time, ele deve blindar o time, ele deve fazer com que o Scrum ganhe maturidade, enfim. Ele é responsável por fazer o Scrum acontecer da melhor maneira possível dentro daquele cenário. Então, e só isso, né? O Scrum Guide ele já não dá muita abertura, mas tudo bem. O que acontece no dia a dia é que em alguns cenários não se tem não se consegue fazer exatamente como está descrito lá, ou não se consegue ter apenas o Scrum Master fazendo aquilo. São cenários às vezes que o time é pequeno e a demanda às vezes aumenta em um determinado período e aquele Scrum Master vai ter que atuar um pouco como desenvolvedor, ou se ele já tem um background muito técnico, um background muito bacana, às vezes ele pode fazer às vezes de arquiteto e auxiliar o time, enfim, ou às vezes ele pode fazer às vezes de GP quando o GP está de férias, ou substituir o PO, ou efetivamente ser o desenvolvedor de uma frente e também o Scrum Master. Enfim, existem cenários que vão se tornar impossível você ter a figura exclusiva do Scrum Master, né? E o que a gente tem que ter de atenção nesses cenários é o seguinte, que quando você faz isso, você não pode cobrar ou você não pode esperar dessa pessoa nos 2 papéis um resultado na plenitude, né? Você não pode esperar que o Scrum Master que rode como desenvolvedor, ele tenha um excelente papel como desenvolvedor e um excelente papel como Scrum Master. Talvez que ele tenha um bom papel como Scrum Master e um bom papel como desenvolvedor. Por quê? Porque executando 2 papéis, a pessoa vai se encontrar em dificuldades em alguns momentos. Por exemplo, às vezes eu tenho um impedimento e também tenho um desafio e tem um atraso no desenvolvimento de um item. E aí? Em que essa pessoa vai atuar? Ela vai atuar no impedimento ou ela vai atuar no que está atrasado no código? Enfim, você vai ter impacto. Então, quando você tem essa pessoa, você tem que ter o cuidado e não esperar que seja o mesmo resultado de que você tenha pessoas exclusivas cada um fazendo uma caixinha, vamos fazer, cada pessoa fazendo a sua responsabilidade. Quando você mistura isso, o resultado vai ter impacto com certeza. E às vezes você está achando que vai resolver um problema e vai ter mais problema, né? Não é a solução você pegar o Scrum Master e dividir ele em 2 papéis. Eu acredito que, e aí a minha opinião, eu acho que o Scrum Master deve ser apenas o Scrum Master. Obviamente tem as exceções, mas essas exceções vão trazer consequências. Acho que você tem que ter a ciência disso. Se você faz isso, se você precisa fazer isso, é que você vai ter problemas com certeza, ou seja do lado de processo, ou seja do lado técnico. Bom, esse é o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, deixe um like, se inscreva no canal. Aqui é Roberto Brasileiro e o objetivo é compartilhar experiências.